canal do YouTube, hein? Se inscreva lá no meu canal do YouTube. Vou até perguntar para ele se ele já se inscreveu. Se ele não se inscreveu, já vou até cornetar. Marcelo de Lima Henrique. Eu estou fazendo uma propaganda sua danada aqui, dizendo que você é um dos maiores nomes da arbitragem brasileira. Eu estou exagerando na dose, sim, ou você também se considera? Tudo bem, Marcelo? Um grande abraço, obrigado pela presença, hein? Tudo bom, meu amigo? Grande abraço, muito obrigado pelo convite, satisfação mais uma vez bater um papo com você. A última vez acho que foi pessoalmente, né? A gente trocou uma ideia pessoalmente, aí em São Paulo. Então, satisfação imensa estar com você aí. Não, eu não me considero um dos melhores árbitros do Brasil, não. Mas eu estou na luta aí, né? Há 14 temporadas na elite do Brasil. Tô no bolo, né? Vamos dizer assim, tô no bolo. Pois é, mas a gente até... E aí a informação, né? Não é opinião. A CBF te escolheu como o segundo, né, melhor árbitro do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado, ficando atrás só do Wilton Pereira Sampaio. Aliás, uma decisão que eu, à época, já havia dito que, para mim, não foi a mais acertada, embora o Wilton Sampaio reconhecidamente seja um ótimo árbitro, eu acho que você fez um grande Campeonato Brasileiro, né? Com 48 anos de idade, praticamente, né? Quebrando aí algumas barreiras, alguns paradigmas de que o árbitro não pode apitar depois dos 45, depois ampliaram um pouco, deram uma margem até os 50, e você está sabendo aproveitar bem essa margem de ir até os 50 por enquanto, né, Marcelo? Cara, porque agora eu treino melhor agora, né? Me cuido mais um pouquinho, tô na reserva da Marinha já aposentado e me dedico exclusivamente à arbitragem. Eu com quase 49 anos de idade agora posso dizer que eu sou um profissional do apito, só vivo para poder treinar, estudar e me dedicar exclusivamente para a arbitragem. E foi uma grande honra, sim, ter sido eleito pela CBF segundo melhor árbitro do Brasileirão 2019, com tantos árbitros jovens, árbitros FIFAs aí. Obviamente eu queria ser o primeiro, né, para poder ganhar um carro zero, mas vamos em busca agora, 2020, tentar subir mais um degrau aí para me buscar um prêmio no final do ano. Pois é, você tocou num ponto, Marcelo, que eu acho que é muito importante, né? Você fala que, por sua condição particular de vida, né? Você está na reserva da Marinha, você hoje pode se dedicar exclusivamente à arbitragem, mas essa não é uma realidade, inclusive dos grandes árbitros brasileiros, que normalmente têm a sua profissão de origem e muitas vezes se dedicam ainda a essa profissão, além de apitar futebol. Você acha que essa é uma realidade que vai durar para sempre, por muito tempo, ou daqui a pouco vai mudar? Eu acompanhando bastante a movimentação da CBF, principalmente o presidente Rogério Caboclo, eu sinto que tem uma boa vontade muito grande com a arbitragem. Ele tem uma sensibilidade muito grande, que a arbitragem é muito importante para o jogo. E realmente né? E nós não queremos apenas salários. Ninguém quer ser profissional para ganhar um salário altíssimo. Não é isso. O que o árbitro quer, ele quer condições de trabalho. Criar condições profissionais de excelência para poder exercer a sua atividade. E os grandes árbitros do Brasil, os que estão no topo aí, os árbitros FIFA, Klaus Daronco, Wilton Sampaio e todos os outros aí, criam condições profissionais, sim. Todos têm fisioterapeutas, médicos, local para treinar, o melhor calçado, suplementação, alimentação, um treino continuado, personal trainer. Então, o que nós queremos, na realidade, são condições excelentes de trabalho. Os árbitros criam por si só, a CBF nos dá um aporte, mas eu penso que o mundo do futebol, né, toda a sociedade que compõe o futebol, tinha que pensar, sim, em profissionalizar o árbitro o mais rápido possível. Não vejo isso num curto espaço de tempo, não, infelizmente. É uma pena, né? É uma pena, porque, de repente, Marcelo, pessoas que teriam condições de serem grandes árbitros acabaram não vingando na condição de árbitro de futebol também por causa disso, né? É verdade, o mercado hoje é muito competitivo, você não pode perder tempo e você pode ser um profissional bem sucedido na sua área profissional e você não quer, vamos dizer assim, investir o seu tempo em ser um árbitro de excelência. Então você opta por outra carreira e podemos sim ter perdido grandes árbitros aí. Na minha turma mesmo eu sou formado em 1995, há 25 anos atrás, tinham grandes árbitros e muitos desistiram, e eu fui pela persistência, mas eu também canalizei a minha vida para isso, para criar condições excelentes para poder chegar até essa idade em alto nível.
Pois é, no começo da sua carreira de árbitro de futebol, você ainda, quer dizer, você não era da reserva da Marinha ainda, ou já era? Você sempre foi ou na época você atuava ainda como oficial? Não, eu entrei na Marinha, Fuzileiros Navais, né? Eu entrei em 88. Uhum. E eu trabalhei 30 anos como fuzileiro naval, eu me aposentei, vamos dizer assim, eu reformei, eu fui para a reserva em 2018 agora e tinha que conciliar quartel, viagem, manobra no quartel com arbitragem, com punições no quartel, às vezes que eu não conseguia chegar na hora, pedia um dia de licença, chegava meia hora depois, e a disciplina militar é muito rigorosa, até que em 2010 eu consegui ir para o Centro de Educação Física da Marinha, que me deu mais condições para eu poder exercer a minha atividade. Mas eu cortei um dobrado, sim. É muito complicado você estar num jogo lá no Rio Grande do Sul, o jogo acaba meia-noite, o jogo de 10 horas, e ter que estar cedo no trabalho. Isso ocorreu comigo algumas vezes, sim. Foi muito complicado. Só de 2018 para cá que eu consigo me dedicar exclusivamente à arbitragem. Ô, Marcelo, outra coisa que eu venho falando há muitos anos, eu já ouvi opiniões distintas a respeito disso, né? Dei até um comentário a respeito disso no começo do programa hoje, quando anunciei que você estaria comigo batendo esse papo. Eu acho que o árbitro de futebol, hoje, até hoje sempre foi assim, ele é visto quase que como um sujeito de pedra, de gelo, é um cara impessoal, um cara que não tem direito a ter sentimento, família, ele não pode errar, ele não pode fazer nada que já tenha a sua honestidade colocada como sob suspeita. E eu acho que muito disso se deve ao fato do árbitro ser muito blindado em relação a possibilidade dele se expor mais, dele mostrar um lado humano que jogadores mostram, todo mundo mostra, mas o árbitro não mostra, proibições, né, de entidades, de dirigentes da arbitragem, do árbitro dar uma entrevista, participar de um programa, quem sabe até conceder uma entrevista coletiva depois de um jogo. Eu defendo a tese de que o árbitro tem que falar, igual o técnico fala, o jogador que ganha milhões e milhões por dia, perde um gol sem goleiro debaixo do gol, ele pode se defender, ele pode falar, e o árbitro é obrigado a engolir seco e ouvir um monte de desaforo e ter que ir para casa e não pode falar com ninguém. Eu acho que nós temos que estreitar, sim, essa relação torcedor, imprensa, jogador, árbitro. Nós somos pessoas normais, temos família, trabalhamos muito para poder estar em alto nível. Eu sou a favor, sim, cada vez mais a gente se comunique. Essa pandemia, eu acho que serviu para quebrar muitos paradigmas que tínhamos aí. Muitos árbitros não falavam, muitos fizeram lives, muitos deram entrevistas. Eu participei de várias entrevistas. Até uma vez numa premiação do Campeonato Carioca, o Luiz Roberto da Globo apresentando, aí ele me fez algumas perguntas, eu me expressei ali, e ele até comentou com o nosso presidente da comissão, o Rabelo, deixa os árbitros falarem, tá vendo aí, o Marcelo se expressa bem, é bom para a gente conhecê-los melhor, porque nós somos pessoas normais, né, que fazemos tentamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, erramos sim, acertamos, mas sempre de cabeça erguida, e as pessoas acham, né, o árbitro vem de Marte, apita uma partida, vai embora, mas não. No outro dia tem que pagar conta, tem que ir no mercado, é muito complicado. Eu penso sim que a gente deve humanizar e estreitar cada vez mais esse relacionamento, até porque o árbitro faz parte, sim, é uma figura muito, muito importante para o nosso futebol. Até porque o árbitro com isso, Marcelo, ganharia mais o respeito das pessoas com essa humanização e, consequentemente, ele poderia até também ganhar com isso. Por que não? Por que uma empresa não poderia gostar de um árbitro e patrocinar aquele árbitro, botar o nome da marca dela no uniforme dos árbitros ou de um árbitro específico, enfim, não sei. Eu acho que as coisas deveriam mudar. Tanta coisa muda, né, nesse mundo com a modernidade, com os avanços, né? Enfim, por que o árbitro não pode também ser parte integrante desse processo como um ser humano, como uma pessoa e não como um cara que num primeiro momento está ali para ser xingado e odiado por todos, né? Então, é um negócio muito complicado. Ô Marcelo, eu quero registrar aqui que muitas pessoas estão nos ouvindo, inclusive do meio da arbitragem, né? É evidente que isso iria acontecer. Inclusive, uma das pessoas que eu aprendi a respeitar e gostar muito desde quando eu comecei a frequentar o mundo da arbitragem, que é o ex-diretor da Escola de Árbitros da Federação Paulista de Futebol, o grande Gustavo Caetano Rogério, que esse ano completa 80 anos de experiência, de sabedoria, e que
queria me tornar um árbitro de futebol. Eu fiz o curso aqui na federação em 98. Ele perguntou: você quer? Quer ir em frente? Quer continuar? Eu quase fui, mas é que na época eu já era repórter da Rádio Bandeirantes. Então, justamente por conta da realidade do árbitro, da profissão do árbitro que não existe, né? Eu preferi ficar onde eu já tinha algo mais concreto, mais seguro, que era o jornalismo. Tinha me formado, estava como repórter. Mas não por isso deixei de gostar da arbitragem, muito pelo contrário, né? Eu tento, inclusive, defender as causas do árbitro de futebol, onde eu posso defender no meu trabalho. E o Gustavo Caetano, que foi meu professor, sabe muito, né, de arbitragem, está ao lado do filho dele, o Marcelo Rogério, que inclusive hoje é uma peça importante aí no quadro de árbitros, nos bastidores, na direção da CBF, né, Marcelo? Rapaz, coincidência. O seu Gustavo Caetano me fez um dos maiores elogios da minha carreira. Mesmo? Lá em 2007, eu não conheço o seu Gustavo Caetano pessoalmente, conheço só pelas histórias, pelas excelentes referências. O Marcelo Rogério, meu amigo, um grande amigo que eu fiz na arbitragem, excelente pessoa. Eu estava arbitrando Atlético Mineiro e Palmeiras em 2007, jogo muito difícil. O Leandro, técnico do Atlético Mineiro, do Palmeiras eu não me recordo, lá no Mineirão, e uma pressão tremenda do Atlético Mineiro. Eu consegui sair dali bem da partida. No outro dia, o seu Gustavo escrevia uma coluna, um jornal, não lembro qual jornal, e a manchete dele era a abertura da matéria: ainda existe esperança. E falou sobre a minha arbitragem. Aí depois eu fui buscar saber quem era o seu Gustavo Rogério, e ali eu tive um ânimo a mais na carreira, porque eu sou aquele árbitro que vem de liga, né? O árbitro raiz, como se diz aí, não muito robotizado, não tento ser robotizado, apesar de querer tentar ser moderno. Então, eu tenho o seu Gustavo Rogério, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito apreço. Coincidência. Coincidência. Um abração, um beijo para você, Gustavo Caetano Rogério, que eu reputo como um grande cara, como conhecedor de arbitragem, como ser humano, uma grande pessoa. Ô, Marcelo, uma pergunta que talvez muitos te façam quando te encontram, mas como você também não dá muita entrevista, eu nunca ouvi você falar, pelo menos publicamente, né? O árbitro, como eu disse aqui, ele, logo que entra em campo, já é vaiado pelas duas torcidas. É o único momento de um jogo, né? Ainda mais, por exemplo, de um clássico, uma final, em que as duas torcidas fazem a mesma coisa, né? Vaiam, xingam, fazem alguma manifestação em conjunto. Tanto é que o árbitro tem que ter uma mãe postiça, né? Porque se a mãe original recebesse todos os elogios dos torcedores, ela ia sofrer um pouquinho. Como é esse negócio? Primeiro, como é que é essa coisa da família, né? Da mãe, da esposa, dos filhos? Como que você administrou na sua carreira de árbitro essa situação do árbitro ser ofendido normalmente? Eu sou antigo, né? Eu comecei em 1995, como eu falei. Naquela época não tinha esse boom da internet que tem hoje. Então, os xingamentos eram mais na rua mesmo, no shopping, familiarmente. Só que agora a coisa tomou uma proporção muito grande, né? Quando eu faço uma grande partida e quando uma torcida acha que eu erro, as redes sociais da minha família toda é invadida. Eles vasculham tudo e xingam todo mundo. E às vezes eu passo o dia todo só mandando um abraço, Deus abençoe, abraço, Deus abençoe. E aí os caras chamam de debochado. Eu sei lidar muito bem com isso atualmente, sei lidar muito bem. Nunca tive grandes problemas com torcedores na minha vida particular, um probleminha ou outro, pessoalmente, em entrada de cinema, as pessoas não respeitarem, não sabem diferenciar que lá dentro você é um personagem, você é um árbitro, um personagem odiado, sim, faz parte, as pessoas vão para o estádio xingar a arbitragem, mas eu consegui, não sei se é pela minha cara amarrada, tem outra, de poder arbitrar, as pessoas temem um pouquinho, mas eu sempre lidei muito bem com isso, e a minha família aprendeu a lidar com isso agora, porque agora é rede social. A minha esposa, se falar o clube que ela torce, igual ela falou em outra época, aí teve problema. O meu filho, eles ficam investigando a vida, quem meus filhos torcem, que time eles torcem, para poder saber o time que eu torci um dia. Então, a arbitragem hoje de alto nível é um projeto familiar, a família toda tem que estar junto com o árbitro. Eu perdi a minha mãe em 2005, mas eu acompanhei muito o sofrimento dela, que meu pai também foi árbitro, e ela sabia lidar muito bem com isso, sabia diferenciar para poder apoiar o meu pai, e assim a minha esposa faz também, meus filhos. Ô Marcelo, uma pergunta simples, que time você torce, hein? Eu sou ADI, Associação Desportiva Itaboraí, a minha cidade. Agora eu
começando a torcer por Arraial do Cabo, uma cidade que eu estou praticamente morando, aqui no litoral do Rio de Janeiro. É evidente, Marcelo, que quem gosta de futebol, é evidente que um dia torceu para um clube. Não teria muito cabimento o cara que vive no mundo do futebol não ter tido um time de coração, ou mesmo não ter um time. Sabe por quê? Eu conheço árbitros aqui da Federação Paulista, que é onde eu moro, né? Então tenho mais contato, mais amizade com os árbitros e ex-árbitros daqui de São Paulo. E eu já era amigo de muitos árbitros quando eles atuavam e sabia o time deles. E agora que muitos deles encerraram a carreira, eles passaram até a revelar publicamente o time de coração. Que é uma coisa que é preciso saber diferenciar, só que é evidente que a maioria, ou muitos pelo menos, não conseguem discernir essa situação, Marcelo. A sociedade não está preparada ainda, a sociedade não tem maturidade suficiente para ser time do árbitro. Não tem maturidade. Se o árbitro falar, eu quando era garoto ia torcer por tal time, depois um lateral que ele errar a favor desse time, porque a gente vai errar, eu erro, aí você já é taxado como ladrão, como venal, como vendido. Então, a sociedade não está preparada. Eu estaria sem problema nenhum divulgar o time que eu torci lá na minha infância. Infelizmente, a sociedade que não quer isso, fazer o quê? Fizeram até uma montagem com você, certa vez, colocando uma foto sua com a camisa do Flamengo, como se você tivesse vestido, mas depois você mostrou a foto original, que não era e que tinha sido... Aliás, uma bela montagem, né? Quem não conhece muito essa coisa de Photoshop, não sei o quê, ficou crente que ali você estava com a camisa mesmo, né? Me trouxe muitos problemas. Eu tive que levar a foto original para as entidades, federação, confederação. Tive que provar que não tinha tirado uma foto com a camisa de um clube. Infelizmente, porque a foto foi colocada na capa do jornal de maior circulação do Rio de Janeiro, e no rodapé estava escrito: a editoria de imagem atesta que é uma fotomontagem. Me trouxe alguns problemas. Na época eu fiquei bem zangado. Agora as pessoas usam ainda, todo clássico que eu vou fazer, as pessoas usam essa foto e não pesquisam. Eu fico triste com aquele profissional de imprensa que nem se dá o trabalho de poder pesquisar. Faz parte. Por falar em profissional de imprensa, Marcelo, você fala fácil, né? A gente pode falar que você fala fácil. Tem gente que tem dificuldade de se expressar, fala baixinho, gagueja um pouco, não gosta muito de se expor. E você, pelo contrário, né? Todas as vezes que eu já vi você, inclusive dando palestra e tudo, você fala fácil. E é evidente que daqui a 1 ano, no máximo, ou 2, você para de apitar. Você gostaria de ser, por exemplo, comentarista de arbitragem? Só mandar uma proposta agora, que eu nem atuo no Brasileirão de 2020, cara. Eu tô me preparando há algum tempo já, orientado por grandes amigos que eu fiz na arbitragem: Carlos Simon, Arnaldo César Coelho, Paulo Espina, Sandro Ritt, Paulo César de Oliveira. E a gente vem trabalhando, tentando buscar esse espaço também, mas tudo na hora certa a coisa vai chegar. E se não chegar também, estamos preparados para qualquer desafio, mas a minha intenção é essa, sim. Muito bem, tá aí então o futuro comentarista de arbitragem do nosso país aí, em alguma emissora, e com certeza vai arrebentar, porque conhece muito e fala fácil. É o básico, é o que precisa para saber comentar. Falar bem e entender do negócio. E entender, eu acho que ele entende. E falar, tá mostrando que sabe falar também muito bem. Ô, Marcelo, enquanto a gente bate um papo aqui, a galera tá mandando mensagens pelo nosso WhatsApp. Eu vou soltar algumas mensagens de ouvintes, pode ser? À vontade, vamos. Vamos lá, eu só não sei o que eles falam aqui, então você segura a onda aí, viu, Marcelo? Tranquilo. Olá, Alex, boa noite. É João Fernando aqui do Horto Florestal. Uma perguntinha para o nosso amigo Marcelo. Eu gostaria de saber por que o VAR tem tantos integrantes dentro daquela cabine para tomar as decisões. Não seria um exagero de pessoas envolvidas no processo? Isso não dificulta mais a decisão dos lances? Bacana a pergunta dele. Os componentes do VAR ali são componentes protocolares. Tá no protocolo que tem que ter o AVAR, tem que ter o VAR, o AVAR 1 e o AVAR 2. O AVAR 2 é um assistente especialista somente em impedimento. E o AVAR 1, ele é tipo um consultor, tanto do AVAR, do VAR como do AVAR 2. Mas é uma coisa protocolar que está no documento. Algumas entidades pensam já em reduzir para apenas ter o VAR e o bandeirinha, um assistente como especialista ali. Mas o responsável pela cabine do VAR é apenas o VAR.
todos podem opinar, mas ele que é o responsável para passar a informação para o árbitro central, e o árbitro central que decide tudo sempre. Muito bem. Mais uma pergunta de ouvinte aqui para o Marcelo de Lima Henrique, o nosso convidado de hoje aqui do Esporte 9. Boa noite, Esporte 9. Boa noite, Alex. Boa noite. O futebol é uma paixão, né? E quando o time perde, por torcedor, o culpado é sempre o juiz. Então, eu queria saber do Marcelo se teve algum lance polêmico que ele analisando depois, ele se deu conta que ele errou mesmo. Tá. E se o juiz pode vir a público dizer que errou. E se ele já foi punido por alguma partida, tá bom? Boa. Obrigado, sou Bernadette do Horto. Boa noite, Bernadette. Eu já fui punido, sim. As nossas punições são veladas, às vezes vocês não sabem. Eu apitei um Grêmio e Santos uma vez que eu deixei de dar um penal para o Grêmio, claríssimo, do Soares, colocou a mão na bola, e eu não dei no contra-ataque. O Grêmio ia fazer um gol, o Fabiano Heller derrubou o jogador, expulsou o Fabiano Heller. Ali eu fiquei punido 1,5 mês. Foi um erro, errei ali e fui punido sim, mas as pessoas nem sabem porque não foi divulgado. E como a gente ganha quando trabalha, eu fui punido. E a gente sofre com erro, tá, gente? A gente chega em casa, fica chateado com erro, sim, porque a gente quer acertar sempre. Eu fico muito chateado. Eu só vou me restabelecer daquele erro na próxima partida. Até chegar à próxima partida, infelizmente, aquele erro fica remoendo na cabeça. Tem árbitro que compensa no outro jogo? Por exemplo, você agora fala que teve um jogo que você prejudicou um time. Se você apita logo depois o jogo desse time aí, pode ser que tenha árbitro que emocionalmente, às vezes até de forma inconsciente, dê uma compensada, estaria errando de novo, mas às vezes sem querer você fala, putz, fica com aquela consciência pesada, Marcelo. Aí é um mal profissional, né? Você não pode, você vai errar de novo e você vai ser punido de novo. A diferença do grande árbitro para o árbitro mediano é que ele tem que esquecer o erro rapidamente. Às vezes o erro acontece na própria partida. Com 5 minutos de jogo tem um erro, você sabe que errou e vai ter que levar a partida bem até o final. Se você compensar, você vai ter outro erro e com certeza vai dar problema. Então, você tem que esquecer o erro rapidamente para poder ir para a próxima decisão, senão não vai dar certo. A sua carreira vai ser marcada por erros. Mais uma para você, Marcelo. Boa noite, Alex. Boa noite a todos da Rádio 9 de Julho. Eu gostaria de saber do árbitro por que a maioria dos árbitros que apitam aqui no Brasil prejudicam o Palmeiras. Abraços, Marcos, Tadeu. Não fui eu que mandei, hein? Eu tô falando sério. Se vocês forem entrevistar torcedores de todos os clubes, todos se sentem prejudicados e poucos assumem quando são beneficiados por um erro do árbitro. Faz parte, a arbitragem ela é contestada no mundo todo. Eu acompanho muito a Premier League aí, lá na Espanha agora, Real Madrid, Barcelona, é uma resenha tremenda. Faz parte, galera. Mais uma para você, Marcelo. Boa noite, pessoal da Rádio 9 de Julho. Boa noite, Alex Miller. Boa noite. Aqui é o Tom de Mogi das Cruzes que está falando. Grande Tom. Árbitro Marcelo de Lima. Gostaria de saber, Marcelo, qual foi o jogo mais difícil para você, assim, que você achou que foi para apitar, assim, lance mais polêmico, teve dúvida, né, assim, qual foi esse jogo? Um grande abraço aí. Grande abraço. Eu tive 2 grandes partidas, foram dificílimas. Eu boto na escala a segunda partida mais difícil que eu arbitrei foi Santos e Corinthians, semifinal da Libertadores de 2012, né? No ano que o Corinthians foi campeão mundial, na Vila Belmiro, 1-0, gol do Emerson Sheik. O Santos com aquele timaço, Corinthians com timaço. A partida foi dificílima. E a mais difícil que eu arbitrei foi o Uruguai e Argentina, eliminatória da Copa do Mundo em 2013, no Uruguai. O Uruguai tinha 10 jogadores pendurados com um cartão amarelo, tendo que ganhar da Argentina para ir na repescagem com a África do Sul ou com a Jordânia. Foi um jogo muito complicado, 3-2 Uruguai, e dei um cartão amarelo para a Argentina. O resto a gente resolveu no berro ali. Então, mas foram as 2 partidas mais difíceis que eu atuei. Marcelo, mais uma pergunta de ouvinte e na sequência vamos fazer o No Pique com você, hein? Atenção. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Marcelo, eu gostaria de saber qual foi o maior desafio da sua carreira. Um abraço, Luzia, de Pouso Alegre, Minas Gerais. É o maior desafio, um dos maiores desafios da minha carreira. Em 2016 eu me lesionei, eu rompi o tendão de Aquiles, já com 45 anos, e fiquei um ano praticamente parado. Quando eu voltei, a arbitragem estava
uma exigência física muito grande e eu tive que voltar em excelência. E cada dia hoje é um desafio muito grande, porque muitos árbitros jovens, e eu com 49 anos que eu faço agora em agosto, eu quero estar inserido junto com esses jovens, porque me sinto em condições. Então, cada dia é um desafio. O maior desafio hoje para o árbitro de alto nível, com idade, é o desafio físico, porque o futebol brasileiro ele é muito veloz e você tem que ter um desafio físico muito grande, um desafio intelectual muito grande. Então, arbitrar futebol no Brasil não é fácil, gente. A gente lida com a cultura da simulação, a cultura da burla, que é muito complicado, e o jogo é muito veloz, muito técnico. Então, esses são os maiores desafios que eu enfrento ainda na minha carreira e espero que dure até o ano que vem, 50 anos. Muito bem, são 6h55, chegou a hora! No pique com Marcelo de Lima Henrique.